falou um negócio e eu achei interessante. Você falou assim, cara, meu problema não é com vender curso, meu problema é vender curso por um preço caro. Né? E, cara, e uma coisa que eu acho importante refletir é que o problema não é o preço caro. O problema é o valor baixo. Isso só quer dizer que parece simples, mas é uma... Valor, você fala valor ou valor de entrega? Valor de entrega. Tá. Esse é o problema. Então, assim, eu vejo que a cabeça da pessoa que enriquece, ela é uma cabeça que ela para de olhar para o preço e gradualmente começa a olhar para o valor. Tá? Porque senão a gente fica numa cabeça mais mesquinha do que econômica. Pô, ontem eu estava falando com um cara, amigo, e aí ele vendeu um almoço por R$1 milhão. Um almoço? É. Aí você fala, pô, foi caro. Parece, né? R$1 milhão, tá louco? Mas, maluquice, R$1 milhão. Quem foi almoçar com ele é uma pessoa no segmento de estética, que empreende e fatura múltiplos e múltiplos e múltiplos milhões de reais. Nesse único almoço, através de conselhos que envolvem benefícios tributários, essa pessoa saiu de lá com um benefício de 34 milhões a mais por ano. Então o problema não é R$1 milhão, o problema são os 34. A cabeça, ela tem que sair da cabeça de preço, tem que dar na cabeça de valor. Porque o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas não têm problema com o professor, não é? Um professor na escola é um trabalho tão nobre, mas tem um problema com quem ensina na internet. Por que tem um problema com essas pessoas? Porque essas pessoas enriqueceram. Porque as pessoas enriquecem. Não, o problema não é isso, o problema é que eles ficam vendendo mentira. Vendem coisas que não transformam a vida de ninguém. Porra, estudei geografia a vida inteira, não mudou nada, cara. Estudei química e, não uso nada da minha vida hoje em química. Nada contra, é super importante, eu entendo isso. Mas não mudou nada na minha vida. E, cara, foi uma bica de escola que a gente pagou a vida inteira. Mas esse professor não deixa de ser nobre por isso. Então o problema não é essa pessoa ensinar algo que vale a pena ou não. Algo que enriquece os outros ou não. O problema é só essa pessoa ficar rica. Essa é a dor das pessoas, é o outro tendo sucesso. A inveja, né? E sabe qual que é a evidência disso, mano? Eu vi uma matéria que saiu ontem, né? Foi meu aniversário agora. E aí minha esposa, cara, me deu um presentão. Eu nunca ganhei um presente desse, assim. Ela me deu um relógio. Relógio muito legal, cara. Relógio de R$200 mil. Bens a Deus, hein? Cara, um relojão. Relojão legal. Pô, animal, assim. E eu fiquei super feliz que a minha esposa fez. Por quê? Porque era um relógio específico que eu queria, que eu ia me dar de presente em um momento da minha vida, que acontecesse tal coisa e tal. Minha esposa foi e me deu esse relógio. Cara, esse daqui, eu diria que é um dos relógios mais bonitos que existem. E, de fato, ele é eleito como um dos relógios assim. E todo mundo que olha e é fã de relógio adora esse relógio. Ele é bonito. E aí, dentre bilhões de matérias que toda vez sai quando acontece alguma coisa na nossa vida, uma delas era uma seguidora dizendo: que horroroso esse relógio de não sei quanto, que absurdo gastar isso. Era um pensamento desse. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que a pessoa não está jogando relógio. A pessoa está jogando outra coisa. Mas aí deixa eu pegar um ponto aqui que eu acho importante. Mas só que eu não estou passando pano porque tem gente que vende realmente mentira e as pessoas não é delas que eu estou falando. Tá? Não, sim, não. E eu concordo. O que pega mais para mim? O meu público é, teoricamente, o pobre endividado que tem que sair das dívidas. Perfeito. Então, sempre o que eu falo no meu canal vai ter uma linguagem diferente dos outros canais, sabe? Então, por exemplo, eu já vi isso. Eu já vi, por exemplo, exatamente esse exemplo do almoço que você deu, sobre pessoas que, tipo assim, o cara faz um meeting, né? Faz uma reunião, paga R$20 mil para ter 1 hora da atenção do cara. Só que aquela 1 hora faz o cara ganhar 2 milhões no mês seguinte. Né? Acontece muito isso mesmo, né? Só que eu tenho um cuidado, porque às vezes eu vejo coaches falando abertamente sobre uma coisa que, mano, você pobre endividado, calma, não é pra você isso ainda, sabe? Então eu tenho que ter esse cuidado de sempre alertar a pessoa, isso que a pessoa tá falando é verdade, isso é real. Mas, por favor, não compre esse curso de R$10 mil parcelado em 10 de mil se você ganha 2. Entende? Tipo, como no meu discurso, eu tenho que ter um discurso diferente porque o meu público é diferente. Com certeza. Mas aí tem gente que mete o pau, por exemplo. Eu meto o pau em cartão de crédito. Quebra essa desgraça! Mas, Duda, dá cashback, dá milhão. Eu sei, eu ganho com isso. Mas pro meu público eu vou falar, faz o que eu fiz há uns anos atrás para conseguir
acertar a minha vida primeiro. Depois você vai fazer isso. Depois você vai comprar uma coisa mais cara. Depois você compra um relógio. Então, por exemplo, aí até uma opinião minha. Você tem o seu público. E eu vejo lá a galera metendo pau. Quando você posta, por exemplo, sobre o relógio Patek Philippe, não sei o que lá das quantas. Você não acha que é meio perigoso você falar dessas coisas sabendo que também tem muita gente pobre lá no teu canal que pode meio que, caramba, vou comprar também? Porque assim, a responsabilidade não é tua. Eu acho que a responsabilidade é do seguidor saber se o que ele tá seguindo faz sentido pra ele ou não. Só que tem muita gente que não faz. Então eu já vi pobre no meu canal que tipo pagou 5 pau pra estar num evento. Aí foi lá, não abriu a boca, não fez network com ninguém e voltou pra casa triste que vai pagar 24 parcelas de um dia que ela foi num evento. Então sabe quando a gente tem que ter essa responsabilidade de falar pra quem é o quê, pra o cara não meter o louco num papo de coach que não era pra ele, entende? Sim, mais sim. ou menos? Entendo. Cara, eu não acho perigoso no meu caso, porque o que eu acredito? Eu acredito que você pode olhar para essas coisas de duas formas. Você pode olhar para essas coisas como uma ostentação e como uma inspiração. O que é ostentação para mim? É quando alguém compra algo para o outro. Uhum. Então, o cara vai lá e compra um carrão Pra impressionar o outro, para né? postar e vender curso. Quer mais água aí? Eu quero, cara. Ah. Sim, isso é ostentação. Né? Quando você compra e você usa isso como inspiração, né? Eu acho isso completamente diferente. Tá. Porque o que eu acho mais perigoso que isso, Duda? Eu acho mais perigoso, às vezes, quando você dá um recado sobre não compre curso assim, quando esse recado deixa de ser um recado técnico e ele passa a ser um ataque. Porque as pessoas, como você falou, é difícil falar para público grande, você está passando por isso agora e você vai furar cada vez mais bolhas. Por isso que eu falei, cuidado, fica no nicho. Porque quanto mais você sai do seu nicho, mais o seu discurso ele sai de contexto. Você conhece, meu discurso não é para enganar ninguém, não é para quem é pobre ou quem tem dívida, não é para comprar. Não é. E não é isso que vai mudar a sua vida. Poderia, mas já que você não tem esse capital, não está na hora. Compra livro. É o que vai mudar a sua vida, não é? Mas o problema é que quando você fala sobre os cursos, as pessoas elas acreditam que é um ataque pessoal a quem vende curso e não ao curso em si. Então, quando eu uso um Patek, uma coisa que eu não uso, você pode ver, eu não estou com meus relógios e tal, eu nem uso eles. É muito raro, eu usei 2 vezes na minha vida, por exemplo, aquele relógio e tal. Só que acabou que foi uma história que viralizou. Então, parece que eu sou esse cara que usa esse relógio. Não sou, cara, é uma coisa diferente, pequena, eu uso poucas vezes e tal. Então, eu não acho que é um risco. Eu acho que o maior risco é você não falar sobre o assunto. Porque o que eu digo não é um Patek Philippe que vai te deixar bem-sucedido. É ser bem-sucedido que vai te permitir comprar um Patek Philippe. Se a gente inverte essa lógica, as pessoas continuam buscando ostentação. E eu quero que as pessoas entendam que isso aqui não é ruim. O ruim é você comprar sem poder. Então, o tempo todo, eu tento trazer para as pessoas que essas coisas são consequência do sucesso e não o contrário. Mas aí você acha que você inspira o quê? Porque, sabe, eu vejo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. E eu falo isso que eu sei que você não tem problema em falar dessas coisas, tá? Mas quer ver um negócio que você fez que eu não vi sentido? E eu queria entender por que você fez? Porque dá a impressão que às vezes você faz um negócio que ele meio que parece que vai despertar mais essa ira nas pessoas. Tá. Que aquela vez você fez um vídeo falando que você ganhou acho que 10 milhões e aqui tem 10 milhões que eu ganhei em 1 hora. Você não acha que isso seria desnecessário? Ou você acha que isso realmente inspira alguém mais do que causa tristeza em outros? Ou, tudo bem que não deveria causar tristeza, mas que não faz parecer que você tá ostentando um bagulho que, tipo assim, 99,999% do brasileiro não vai ter. Qual vídeo mesmo? Era um vídeo que acho que tinha, mano, alguma coisa que você mostrava um monte de cédula, daí você falava, aqui tem 10 milhões e isso eu vendi, isso é o que eu lucrei em 1 hora vendendo meu curso, alguma coisa assim. Você lembra alguma coisa do tipo? Cara, não lembro exatamente disso, mas lembro de vários momentos que eu já mostrei quantos dividendos eu ganhei, né? Quantos dividendos eu ganhei no mês ou no ano e etc. Né? Quando eu faço alguma coisa dessas, eu sei que eu vou ter 2 coisas. Eu vou ter gente se inspirando, vou ter gente se enfesando. Né? É natural isso aqui. Por isso o risco de sair da bolha. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro porque eu queria enriquecer, certo? Por que eu queria enriquecer? Porque eu vi que pessoas enriqueceram antes de mim. Então isso aqui me inspirou. Eu olho para as pessoas, eu olho para o Luiz Barsi, por exemplo, que ganha R$1 milhão por dia de dividendos, e eu me inspiro e penso, caramba, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. O que me fez, Duda, chegar onde eu cheguei foi olhar para o resultado positivo alheio
e me inspirar nisso e querer, de alguma forma, modelar o que essas pessoas fizeram. Quando alguém olha para isso e se enfesa, isso aqui diz muito mais sobre um problema que ela tem, e eu sei que isso existe. E parte do meu propósito é resolver esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando as pessoas falam sobre a gente, as pessoas de alguma forma criam como se fossem arqui-inimigos. Ou o cara é primo pobre, ou o cara é primo rico, não é? E eu acho que daqui é uma baboseira, que acho que é até, de certa forma, um pouco, não é de uma crítica, mas é uma coisa que eu acho que incita mais o ódio do que, de fato, protege a sua audiência. Quando você fala, eu não fico falando pra rico, porque parece que, assim, existe o rico que é do mal, e existe o pobre que o pobre é do bem. E, no final das contas, a única diferença entre nós dois é que você xinga a sua audiência ou não. Porque, no final das contas, o nosso conteúdo é muito parecido em termos de princípios. Então, cara, eu fico triste, infelizmente, de algumas pessoas, às vezes, olharem para uma mensagem dessa de uma forma deturpada. Tanto é que eu diminui um pouco isso daí, mas eu não posso deixar de fazer, porque tem pessoas que se inspiram. Tá. E eu, junto de tudo, eu sempre coloco o contexto do que é mais importante para mim, que não é o dinheiro. E que é, de fato, o grande motivo do porquê eu faço as coisas. Eu poderia desaparecer hoje, mas hoje eu tenho um contexto muito maior. Deus me deu seja o talento, seja o caminho, seja a estratégia para chegar nessa audiência em educação financeira, e eu mostro para as pessoas que o dinheiro não vai preenchê-las. Um Patek Philippe não vai preenchê-las, um carrão não vai preenchê-las, mas levar seus filhos para viajar vai te ajudar, proporcionar uma escola legal para seus filhos vai te ajudar, você poder ter segurança vai te ajudar, comprar seu imóvel se você quiser, vai te ajudar. Então eu sempre mostro o dinheiro não como um fim, mas sempre como um meio para alguma coisa. E cada um tem o seu grau de ambição. Então eu gostaria que as pessoas elas fossem ambiciosas. Porque um problema que muitas vezes a pessoa que não tem dinheiro ou o pobre financeiramente tem é que ele não é ambicioso. E aí ele se esforça na direção errada, se machuca por algum motivo e ele acha que a culpa é do rico explorador. E a culpa não necessariamente é essa. Eu acho que a pessoa é um fruto de muitos problemas no sistema que aconteceram, cara. Meus pais não aprenderam sobre finanças pessoais, meus avós também não. Você tem um contexto complicado no Brasil e é muito difícil você furar essa bolha, mas dá para furar essa bolha, dá. Se você parte do pressuposto que é impossível, você nem vai tentar. Mas você sabe que mesmo sendo praticamente impossível, existe alguma chance. E se você trabalhar com a esperança de que é possível que você mude a sua vida, você deveria agir e buscar um caminho para que isso possa acontecer. Mas, cara, eu fico chateado quando eu vejo essa diferença, porque existe rico ladrão, existe pobre ladrão também. Então, cara, as pessoas, quando eu falo do Patek Philippe, 10 milhões, etc., nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente acaba passando uma mensagem errada. Mas as pessoas acham que eu falo pro rico, não é? E eu não falo pro rico, eu também não falo pro pobre, cara. Eu falo pra minoria de fato. Então, pra quem que eu falo? E eu refleti sobre isso recentemente, tá, Duro? Eu falo pra quem quer mudar, velho. Eu falo pra quem quer mudar. Então, tem pobre que já ficou milionário me seguindo, tem pobre que já mudou a vida me seguindo, e eu tenho 1 bilhão de depoimentos. Posso abrir no celular e ter uma pastinha com depoimentos, posso te ler 1 bilhão aqui. Então, assim, cara, eu falo pra quem quer mudar. E eu acho que as pessoas elas têm que parar de pensar é rico, é pobre. Isso daqui não faz sentido. As pessoas precisam trabalhar, cara. Precisam trabalhar na direção correta, não podem desistir. Precisam tentar encontrar o melhor caminho, não podem parar de tentar. Não é porque a maioria não conseguiu que você não vai. Você sabe disso. Você mudou, cara. Você é um caso de alguém que se lascou da hierarquia do sistema e conseguiu romper. Só que ser rico no Brasil é uma ofensa pessoal, cara. E eu acho que a gente deveria encerrar esse negócio. Porque ser rico não é um problema, cara. Ser rico deveria ser motivo de orgulho, de alguma forma. Quando a pessoa conquistou isso de forma lícita. O problema é quando o caminho não foi bacana. Sim. Que é o que eu discordo. E abomino e critico. Né, de todas as formas possíveis. Tá. Mas é isso, cara. Da hora. Muito bom. E fala aí, só pra gente finalizando aqui. O que mudou? Desculpa, cara, se eu te ofendi de alguma forma. Não, de forma nenhuma. Mas é exatamente isso. Eu acho super legal esse papo aqui, porque eu percebo isso. Você não tem noção, uma vez que eu fui lá e tirei foto, tanto gente que meteu o pau. Já tá se vendendo pra se demora. Alguém escreveu, eu falei, gente, mas por que tanto rancor assim? Eu só fui gravar um podcast, né? Então, tem... Mas é sua responsabilidade, cara. Mas é uma responsabilidade que você tem com essa galera, porque assim, cada um tem sua opinião, mas, cara, você vai ter a sua opinião sobre mim, etc. Mas é sua responsabilidade ajudar as pessoas, cara, a sentirem menos raiva, eu acho. Porque se você sentir raiva... Eu fiz um vídeo sobre isso. Não é? Raiva de rico é o nome do vídeo.
Caraca. Eu falei que não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí é muito difícil você ser algo que você abomina, né, cara?